Oi gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico e hoje a gente vai falar sobre santidade. O que é santidade? Porque isso é uma dúvida para muitos cristãos, tá? Sobre o que significa santidade à luz da Bíblia. Porque existe muito equívoco, muita exegese errada sobre o significado da palavra santidade, ou o que significa ser santo, ou o que é santificação. E hoje a gente vai elucidar esse problema à luz da Bíblia. A gente vai entender, então, em alguns capítulos, alguns versículos da Bíblia, por que é tão importante a santidade, por que é necessário ser santo, e por que a gente precisa da santificação, tá? Primeiro, a gente vê aqui em Levítico 19, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui no versículo 2. Em 1 Pedro 1,15, a mesma repetição. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, em um pequeno resumo, a santificação é uma coisa necessária para ver Deus, tá? Depois a gente vai entrar no detalhe de que nem todos os salvos verão a Deus face a face, porque é necessário que o salvo ele tenha que ter sido salvo santificado. Tá? E nem todo salvo estará eternamente santificado. Então, só para a gente entender, daqui a pouco a gente vai entender isso. Tá? Assim, é necessária a santificação para ver Deus, para ter a coroa de justiça. Tá? Mas não necessariamente que todo salvo ele vai ser salvo santificado. Tá? A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, existe muito equívoco, principalmente nas religiões evangélicas e católicas, sobre o que é ser santo, ou o que é santidade, e o que é ter santificação, tá? Então, a gente aqui vai ver alguns exemplos de algumas fotos do que as pessoas imaginam que seja ser santo ou estar santificado, tá? Muitas pessoas acham que é uma aparência física, tá? Você para ser santo, você tem que estar de terno e gravata, você tem que estar com as saias até abaixo do joelho, você tem que estar com hábito, né? Como as freiras da Igreja Católica, algumas irmãs evangélicas, da religião evangélica, acham que tem que estar com manga comprida, com saia abaixo do joelho, etc. Né? Até algumas outras religiões que não são cristãs, como o islamismo, né? Eles têm também a coisa da aparência da santidade, da santidade ser alguma coisa que se veste, ou alguma coisa assim. Tá? Então, esse é um grande problema que existe nas religiões. Né? Eles não entenderam direito o significado da palavra santidade, o que é ser santo, o que é ter santificação, tá? E inclusive, né, dentro da religião evangélica também, existe muito equívoco, muito ensino errado, de que a santificação, ser santo, é não ter pecado ou pecar pouco, tá? Isso também é uma outra falácia, porque a Bíblia diz: se você tropeçar em um só ponto, você já é culpado de tudo. Tá? Então, é impossível você não pecar ao longo da tua vida. Tá? Então, santificação, ser santo, não significa exatamente uma alusão a deixar de pecar. Tá? Só para a gente entender. Bem, essa palavra santidade, ela na verdade, a etimologia dela, então a origem dela, na verdade ela vem do hebraico, que significa kadosh, quer dizer, ela é uma virtude exclusivamente de Deus, porque só Deus é santo. Né? Então, o que significa santidade?
Santidade, ela tem um significado geral que significa perfeição, tá? Então, por que Deus é santo? Porque Deus é perfeito, tá? Então ele tem esse tipo de virtude, de santidade que ninguém mais tem. Por isso que Deus é separado da criação, tá? Porque Deus é perfeito, Ele é santo, e a criação não é, né? Então, o que significa isso para nós, né? Então, não podemos ser santo como Deus é, mas Deus está dizendo para nós que podemos ser santos e devemos ser santos. Então, como é que é isso, tá? O escritor de Hebreus também está falando que sem a santidade ninguém verá o Senhor, né? Sem a santificação. Então, como é que é isso? Como é que a gente pode entender isso? Vocês com certeza nunca acharam uma explicação plausível sobre o significado do que é ser santo, o significado de santidade, tá? Já procurei muito de muitos teólogos e ninguém, à luz da Bíblia, conseguiu explicar direito, e a gente vai conseguir entender aqui agora, à luz da Bíblia, o que a gente precisa fazer para ser santo e como podemos nos santificar, tá? Ok? Então, o que a gente pode ver, à luz da Bíblia, santidade, né, é um absolutismo, é como a palavra verdade. A etimologia da palavra verdade, ela significa o absolutismo. Não existe duas verdades, três, é uma verdade só, né? É uma palavra singular. A verdade, ela é singularidade. A santidade é a mesma coisa. Ela nos expõe uma singularidade, né? A perfeição. Significa exatamente absoluta perfeição, absoluta pureza, absoluta retidão, absoluta transparência, absoluta luz, absoluta sabedoria, absoluto poder, absoluta incorruptibilidade, absoluta beleza, absoluta bondade, absoluta justiça. Então nós vimos aqui as singularidades que são os atributos da santidade de Deus. Tem coisas ali que é impossível ao homem ele ser santo, tá? Mas existe uma coisa ali, é aqui que é o cerne da questão do que a gente pode ser santo, como a gente pode adquirir santidade, a santificação. E está ali num ponto muito crucial para que a gente possa entender o quão podemos ser santos como Deus é, porque foi um mandamento que Ele nos outorgou. Temos que ser santos como Ele é. Ali num ponto crucial, uma coisa que todo homem pode ser: justiça. Então, a santidade para o homem, para o cristão, para o ser humano, significa justiça de Deus, tá? Você é santo quando adquire a justiça de Deus, e a gente vai entrar nesse quesito agora, nesse momento, para a gente compreender. A gente vai ver aqui em Romanos 6:19, esse é o ponto crucial e a base para a gente entender o que significa a santificação de que o homem é capaz de ter, tá? A gente lembrando que os outros tributos, as outras virtudes, é impossível a qualquer ser humano adquirir a santidade de Deus. Apenas a justiça, é através da justiça que podemos ser santos, e não através de observância de não pecar, observância de como se vestir, outras coisas que as religiões ensinam para a gente, tá? Aqui está o versículo crucial que está em Romanos 6:19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Vocês viram aqui como é que a gente matou essa charada? O que é ser santo? O que é adquirir a santificação? E essa santidade que a gente precisa tanto para ver Deus? A gente adquirir a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus. E agora a gente vai ver ao longo de vários versículos bíblicos
que corroboram essa revelação que o Paulo deu para os romanos, na carta aos romanos, tá? A nossa justiça é que nos faz ser santos, mas a justiça de Deus, tá? A nossa justiça, mas é um padrão divino de justiça, não a nossa justiça, né? Porque cada um tem um padrão de justiça particular, mas nós não. Nós precisamos ter a justiça de Deus para que a gente possa ser santo, para que a gente pratique, adquira a santificação para poder ver Deus, praticar a justiça de Deus. Só para a gente lembrar agora, a partir desse momento, a justiça de Deus, ela está baseada em três pilares fundamentais que a gente vai ver ao longo do estudo. Misericórdia, perdão e amor ágape, tá? Esses três pilares que faz com que a justiça de Deus seja desvendada para nós. Então, o que a gente tem que fazer para ser santos? Quer dizer, praticar a justiça de Deus. Ter dentro de nós e a nossa prática do dia a dia até o fim da nossa vida, para que a gente ganhe a coroa da justiça. Esses três pilares a gente tem que praticar. A misericórdia e o perdão e principalmente o amor ágape, tá? A gente vai ver agora ao longo de vários versículos para que corrobore essa ideia da santificação, tá? Bom, então vamos primeiro para o amor ágape, porque esse é o principal, essa é a coluna principal da justiça de Deus, é o amor ágape, né? Mateus 5, 44 a 48. Preste atenção agora. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz o que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? E agora está aqui a base, o crucial de tudo. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vocês viram aqui que revelação impressionante que o Senhor Jesus revelou de como nós podemos ser perfeitos? Uma base muito simples, o amor ágape. O amor ágape quer dizer o amor incondicional. Você não propõe condição para amar. Amar a pessoa que te persegue, tá? Abençoar o que te maldiz, orar pelo que te persegue. Amor ágape, tá? Esse é um dos pontos cruciais para a santificação, para que a gente seja perfeito. E o Jesus ainda falou, olha, é amar através do amor ágape que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, se a gente não ama o amor ágape, não podemos ser santos. Nós não podemos nos santificarmos se a gente não aprende a amar debaixo do amor ágape. Esse amor ágape ele tem que ser trabalhado, produzido dentro de nós, para que a gente possa amar na plenitude, tá? Então, esse é o ponto crucial, é o pilar principal da justiça de Deus, porque Deus ama incondicionalmente, tá? Esse é um dos pilares da virtude de Deus, da justiça de Deus, o amor ágape, tá? Então é através do amor ágape que a gente consegue ser perfeito. Lembra? Santidade significa perfeição. Por isso que Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora a gente vai para alguns versículos que nos dão a ideia, tá? O que significa a gente adquirir a justiça de Deus, tá? A primeira coisa, tá? Para a gente adquirir a justiça de Deus é que a gente precise passar
pelas águas, é o batismo, tá? Isso é um ponto crucial, é a base de tudo, tá? Porque sem batismo a gente não pode ser justificado, porque é a água que nos limpa, tá? A gente vai ver aqui em Mateus 13 e 14, como o próprio Jesus, olha só, o próprio Jesus, ele deu um exemplo de como ele próprio teve que ser justificado através do batismo para poder começar então o seu ministério, tá? Aqui Mateus 3, 13 e 14, por isso que o batismo é essencial, tá? Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, olha aqui, olha, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Vocês estão vendo aqui? Jesus, ele veio como homem, ele se desfez, né, da majestade dele, ele veio se tornou como homem para começar do zero, e ele precisou passar pelo primeiro processo de justificação, que é a justificação para a santificação, que era através do batismo, tá? Porque assim como nos convém cumprir toda a justiça, né? Então ele começou a praticar a justiça através do batismo. A gente vai ver aqui também em Jó 29, 14 e 16, para a gente entender que a justiça também é uma veste, né? A gente tem que ser revestido com vestes de justiça. E aqui em Jó 29, 14 e 16 diz assim: vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta, como um manto de diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. A gente está vendo aqui o que é você ser revestido de justiça, as vestes de justiça. Tudo isso aqui está incluído no amor ágape, tá? O Jó dizia que se fazia de olhos para o cego, de pés para o coxo, dos necessitados era pai, e as causas de que ele não tinha conhecimento ele inquiria com diligência, tá? Isso aqui quer dizer, ele vai ver, como Salomão fez, ouviu as duas mulheres da causa do bebê, tá? E aqui em Apocalipse 19, 7 e 8, esse é o mais importante para a gente entender. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então a gente entendeu aqui que a justiça, de algum modo, é uma vestimenta espiritual que nós somos revestidos. E quando é que a gente ganha essa vestimenta? É através do batismo, que a gente é limpo para poder ter a vestimenta de justiça, tá? É uma vestimenta espiritual que a gente ganha. A gente viu ali, né, que no Apocalipse, né, as pessoas no céu já estavam com vestes de linhos, que significava essa veste branca era a justiça dos santos, quer dizer, os atos de justiça dos santos. Depois a gente vai ver que às vezes a gente ganha veste e a gente suja, né? Então as vestes, quando elas são sujas, não é pelo nosso pecado, é nossos atos de injustiça, tá? Então são os atos de injustiça que fazem sujar as nossas vestes, não são os nossos pecados, tá? Só para a gente entender isso, senão a gente faz uma confusão danada. Outra coisa que a gente não entende direito aqui em Mateus 5, 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Outro dia, eu dando aula, uma pessoa me questionou sobre esse versículo, e eu expliquei a ela, ela ficou admirada, porque como é que a gente pode exceder a justiça dos fariseus, mas eles eram tão justos, né? Mas aí que está o problema, né? Os fariseus, eles praticavam a justiça segundo a lei,
né? Segundo a lei dos homens, eles não praticavam a justiça de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, para você exceder a justiça dos escribas e fariseus, você tem que fazer a justiça de Deus, né? A justiça de Deus está dentro desses 3 pilares, repetindo sempre para ficar gravado na cabeça de vocês, tá? Os 3 pilares da justiça de Deus é misericórdia, perdão e amor, ágape. E essas coisas os fariseus não praticavam. Você lembra lá em Mateus 23, né? Que os escribas não eram misericordiosos. Que o próprio Jesus falou, vocês dizimam o coentro e o hortelã e esquecem coisas básicas da justiça de Deus. Tá? Então por isso que aqui a gente tem que entender o seguinte, como a gente pode exceder a justiça dos fariseus e dos escribas, praticando a justiça de Deus. A gente sendo misericordioso, sendo perdoador sempre perdoando e principalmente amando o amor ágape, ok? Aqui em Isaías 61, para a gente entender que essas vestes, elas são nos dadas de graça, né? Deus nos dá essa veste de graça. Aqui em Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Mais um versículo para a gente entender, tá? Aquilo corroborando aquele recado de Jesus para os fariseus e escribas, né? Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais um versículo aqui para corroborar aquela ideia que a justiça, as vestes de justiça são nos dadas de graça através de Jesus. Está em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Outro versículo aqui está em 1 Pedro 2:24. Esse aqui é muito importante, preste atenção. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Então vocês viram aqui, né, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então a gente já está livre dos nossos pecados, mesmo que a gente vá pecar até o último segundo da nossa vida, tá? A gente não se preocupar porque a gente peca, porque os nossos pecados, eles foram levados no madeiro. E foi essa morte que Jesus morreu lá no madeiro, que nos matou também os nossos pecados para que a gente pudesse viver para a justiça. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente sabe que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. O que a gente tem que fazer? Já estamos livres do pecado, certo? Fomos justificados por Jesus. Então, o que a gente tem que fazer daqui por diante? Viver para a justiça de Deus. Quer dizer, viver a todo momento, até o fim da nossa vida, a gente vivendo, praticando os atos de justiça de Deus, baseando de novo a justiça de Deus na misericórdia, no perdão e no amor ágape. Outro versículo aqui bastante importante, tá? Está aqui em João 7:24, né? O Senhor Jesus falando: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Tá? Que reta justiça é essa? Tá? É a justiça de Deus, não a justiça de homens. Tá? Aqui em Hebreus 8, um outro pilar da justiça de Deus que a gente tem que ver aqui, né? É Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, como Deus é misericordioso conosco, nós devemos ser misericordiosos também com as pessoas que vamos dizer assim, pecam contra nós, vamos dizer assim. Então a gente não pode também se lembrar das coisas que as pessoas nos fazem de ruim, tá?
Porque Deus é misericordioso conosco, nós temos que ser misericordiosos com os que praticam iniquidade conosco, para que possamos praticar esse outro pilar da justiça de Deus, que é a misericórdia. Em Isaías 1:18, né, o próprio Deus está falando assim: pergunte, né? Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, a branca lã. Que coisa maravilhosa isso, né? Que coisa maravilhosa é a misericórdia de Deus para conosco, né? Nessa coisa, né? Ele não leva em conta os nossos pecados, ele purifica os nossos pecados, a gente fica branco como a lã, né? Assim a gente tem que ser com as pessoas também que nos fazem mal. Mais um versículo para a gente entender a coisa do amor ágape, que é muito importante para a gente ser perfeito, está em Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Outro versículo aqui muito importante que a gente deve prestar muita atenção está 1 Coríntios 6, do 7 ao 9. Olha o recado de Paulo aqui, o conselho de Paulo. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Tá? Primeira coisa, a gente tem que entender aqui, às vezes para praticar a justiça de Deus, a gente tem que sofrer a injustiça e não pedir vingança sobre aquilo ou pedir retaliação sobre aquela injustiça que a gente está sofrendo, que o nosso irmão está fazendo conosco. Que coisa difícil e pesada, né? Vamos dizer assim. Mas o Paulo está aconselhando: sofre esse dano. Sofra essa injustiça, né? Porque ele diz aqui: mas vós mesmo fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isso aos irmãos. Porque às vezes a gente está fazendo uma vingança contra o nosso irmão, a gente está praticando injustiça. E aqui na última frase do versículo 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Olha aqui, não é que o injusto vai perder a salvação, tá? Aqui o Paulo falou: não sabeis que os injustos não serão salvos. Ele está dizendo que não vão herdar o reino de Deus. Quer dizer, o injusto pode até ser salvo, mas se ele for salvo sem ter limpado a alma dele, né? Sem ele ser santificado, porque para você ser santificado, lembra, você tem que estar justo, né? Praticar a justiça de Deus. Então, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Então, você pode ser salvo, e se você não praticou justiça, você não vai herdar a coroa. É exatamente isso que o Paulo está querendo dizer aqui. Isso aqui não tem a ver com salvação não, para ficar bem explicado, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o antônimo de equidade. Então, equidade é justiça, iniquidade é injustiça. Aqui em Isaías 59, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Agora a gente vai ver alguns versículos que diferenciam o nosso padrão de justiça com o padrão de justiça de Deus. Primeiro a gente vai entender aqui em Isaías 64, tá? É só a primeira parte do versículo. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Tá? E aqui em Romanos 10, 34, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aqui em João 7, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça, né? Repetindo de novo. Em João 8,15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Agora a gente vai para um outro
pilar da justiça de Deus que a gente tem que praticar até o fim das nossas vidas, que é o perdão, tá? A gente precisa praticar o perdão, a gente precisa aprender a perdoar irrestritamente, e a gente vai ver aqui uns versículos. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Preste atenção. Isso tem a ver com a cultura judaica naquele tempo. É o seguinte: naquele tempo, a gente estuda em teologia, que na cultura judaica, tá? Eles tinham um padrão, tá? Quando a pessoa pecasse contra você uma vez, você perdoava. Quando pecasse a segunda vez, você perdoava. Quando pecasse a terceira vez, você perdoava, mas essa era a última. Se a pessoa pecasse a quarta vez com você, você já não perdoava mais. Isso era um padrão da cultura judaica naquele momento, tá? Em que Jesus está falando com Pedro. O Pedro, ele deu uma exagerada para Jesus, tá? Tipo assim, querendo pegar Jesus, né? Ele deu uma exagerada e falou assim: Senhor, é até 7 vezes que a gente pode perdoar o nosso irmão? Aí Jesus falou: Pedro, é 70 vezes 7, tá? Então, esse é um dos pilares, mais um dos pilares da justiça de Deus que a gente deve praticar: perdoar sempre, sempre. Se o nosso irmão nos faltar conosco 70 vezes 7 vezes, a gente vai perdoar ele 70 vezes 7 vezes. Em outro lugar, que as pessoas não levam muito em conta isso, mas eu vou chamar a atenção de vocês para isso agora, tá? Esse padrão do perdão também está na oração padronizada do Pai Nosso, que está aqui em Mateus 6. O Senhor Jesus nos ensinando a orar corretamente para Deus, ele diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tá? E ali no 14, 15, Jesus ainda explica isso. Ele fala assim: ó, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoareis aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vocês entenderam aqui? Ficou bem entendido isso? Olha só. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só. A condição que Deus vai nos perdoar as dívidas que nós temos com Ele é como a gente perdoa os nossos irmãos segundo as ofensas deles contra nós. Jesus está falando isso, tá? Não sou eu. Então é o seguinte: é uma condição do perdão de Deus para conosco que a gente perdoe as pessoas que nos ofendem, tá? A outra coisa, e Jesus não está falando, se nós não perdoarmos os nossos irmãos que nos ofendem, Deus não nos perdoa. Ficou entendido assim? Deus não vai nos perdoar. Se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, Deus não vai perdoar. O Senhor Jesus está falando, não sou eu. A gente entendeu agora a importância do perdão? O perdão precisa ser praticado, não interessa que tipo de mal os nossos irmãos tenham feito conosco, a gente tem que perdoar. Não interessa se ele pede perdão ou não, nós perdoamos eles diante de Deus. Se lembra? A gente abençoar o que nos persegue, orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos.
Não interessa se ele continua sendo teu inimigo, tá? O perdão você tem que liberar. E outra coisa, quando a gente libera o perdão, quem é curado somos nós mesmos. Que aquele ranço sai de dentro de nós, aquele rancor sai de dentro de nós, tá? E já foi estudado até dentro da medicina que o rancor pode gerar uma doença psicossomática, um câncer. E pessoas ficam tristes o resto da vida porque não conseguem perdoar, tá? Porque o perdão é uma prática, a gente tem que aprender a perdoar e a gente só faz isso praticando, né? O que a gente faz? Praticando pela boca. Mesmo que só saia pela boca, aquilo ali vai esvaziando o teu coração do rancor. Quando você se ajoelha e Senhor, perdoa essa pessoa que fez esse mal comigo, abençoa ela, que ela tenha prosperidade, que ela possa conhecer a Ti, Jesus, e possa ser salvo. Isso é um verdadeiro perdão, mesmo que saia pela boca no começo, depois tu vai ver que aquilo ali vai limpando a cada vez que você vai praticando esse ato de falar, né, de falar para abençoar aquela pessoa através da boca, aquilo sai de você. Então aquele rancor, aquele ranço vai saindo. Daqui a pouco você está limpo, leve, totalmente solto, tá? Porque é uma prática isso. Então esse é um outro pilar da justiça de Deus, o perdão, que a gente aprendeu aqui. A gente tem que perdoar, porque se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. Deixa eu falar um segredo para vocês, que é muito importante para vocês entenderem, que muitas pessoas acham, porque estão em Cristo, e elas não querem mudar o caráter deles aqui, né? A transformação do caráter depende desses 3 pilares. A gente tem que praticar misericórdia, perdão e amor, porque é isso aí que vai purificar o nosso caráter, a nossa alma vai ficar limpa. Porque quando você morre, as pessoas falam, eu vou esquecer tudo isso, eu vou esquecer o rancor que eu tenho do meu irmão, eu vou esquecer... eu vou ser transformado, eu vou começar do zero. Não, 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 não. Você, do jeito que morre, todas as coisas que estão contidas dentro da tua alma, você leva para a eternidade, tá? Muitas pessoas vão ficar decepcionadas e falar, caramba, eu morri, isso continua aqui dentro de mim. Como assim? Tá? Muitas pessoas são enganadas com isso. É aqui, em vida ainda, que a gente precisa limpar a nossa alma de todas essas coisas, para que dentro da nossa alma só fique a justiça de Deus, tá? E aí a gente é santificado. Eu vou mostrar para vocês agora umas almas que estão no céu salvas, e elas levaram o rancor dentro da alma delas. Elas não foram santificadas. Por isso que o João viu elas lá no céu sem coroa e sem as vestes brancas. Quer dizer, aquelas pessoas ainda nem se batizaram, então elas foram salvas porque não negaram o nome de Jesus e foram decapitadas por isso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Em Apocalipse 6, tá? A gente vai abrir do 9 a 11. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Vocês viram aqui? Onde estão essas almas? Elas não estão diante do trono de Deus. Elas estão debaixo do altar. Quer dizer, nem ver Deus eles podem ver. E eles foram salvos sem as vestes brancas. Quer dizer, eles nem passaram pelo batismo. Tá? Porque lembra, o batismo é a primeira base para a justiça de Deus, para você ser santificado, é o batismo, tá? E olha o que essas pessoas estão no céu pedindo para Deus: vingança. Quer dizer, elas morreram e levaram consigo, dentro da alma, aquele ranço, e aquilo vai ficar eternamente com eles, tá? Aquela coisa não vai se dissipar, porque elas não aprenderam aqui
a justiça de Deus, que era perdoar. Não interessa o que a pessoa faça com você, você perdoa, tá? Você imagina, olha a diferença dessas almas que estão debaixo do altar pedindo vingança para Deus. Olha, estão no bem bom, tá? Acabou o problema todo dela, em vez de estar gozando ali a presença de Deus no paraíso, estão pedindo a Deus vingança. A única preocupação deles é essa, tá? E vocês viram aqui que o conselho é que eles tomassem as vestes brancas, tá? Porque é necessário que você tenha as vestes brancas para estar andando ali no céu. Tu vê que os anjos ele têm vestes brancas, tá? E outra coisa, né, para eles esperarem até que morram os seus conservos. Então eles não eram a noiva de Cristo, não eram esposa, então não ganharam coroa, tá? Eles são servos e vão ser servos por toda a eternidade. Estão salvos, mas não ganharam coroa, porque eles não conseguiram limpar a alma deles e morreram com aquele ranço, né, de injustiça. Quer dizer, não morreram sem estarem santificados. Foram salvos porque não negaram o nome de Jesus, né? A gente pode até especular que sejam essas pessoas que morrem lá no Oriente Médio. Às vezes são católicos, são cristãos ortodoxos, pessoas que não passam pelo batismo, não têm uma vida transformada aqui na Terra, não tem seu caráter transformado. Tu vê a diferença dessas almas para Estevão? Tu lembra de Estevão? Tá? Estevão morreu apedrejado e Paulo estava ali, né, consentindo naquilo, e o Estevão, olha só que grandeza de Estevão: Pai, não lhes impute esse pecado, né? Então tu vê que o caráter de Estevão já estava transformado aqui, diferente dessas almas que estão pedindo por vingança, né? Então vocês imaginam, as pessoas confundem muito isso, sabe? Ensinam isso errado, porque não tem esse tipo de revelação. Vocês imaginam Estevão chegando no céu e logo depois Paulo chegando também sendo martirizado, e ele fala assim: mas como é que é isso, Deus? Esse cara consentiu lá no meu apedrejamento e agora também está sendo salvo? Não, o Estevão deve ter abraçado Paulo: Paulo, você se salvou, que maravilha! Diferente do caráter daquelas almas ali debaixo do altar, vocês entenderam? E agora a gente vai ver outro tipo de salvo, que eles já tinham as vestes brancas, tá? Mas que essas vestes estavam sujas. Então eles ficaram na grande tribulação, não foram no arrebatamento. A gente vai ver aqui em Apocalipse 7. Depois você lê todo, a gente vai começar do 13. E um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então vocês viram que aqui um outro tipo de salvo que o João viu no céu, diferente daquelas almas que estavam debaixo do altar, tá? Esses agora, eles já ganharam as vestes brancas, já subiram com as vestes brancas, só que eles estavam com as vestes sujas aqui na terra, tá? O que é? São pessoas que se batizaram, né? De repente eram igreja, né? Vamos dizer assim, e por causa dos seus atos de iniquidade, atos de injustiça, eles sujaram as vestes dele. Então, a gente só lembrando que não é o pecado que suja as suas vestes, são os atos de injustiça, né? A falta de prática da justiça de Deus que faz com que as nossas vestes fiquem sujas. Então, o que aconteceu? Aqui as pessoas não entendem isso direito, falam assim: eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles acham que é o seguinte: Deus que lavou as vestes dele. Não, aqui está dizendo explicitamente: eles tiveram que lavar as próprias vestes, tá? E as branquearam no sangue do Cordeiro. Quer dizer, sabe o que isso quer dizer? É que eles ficaram aqui na grande tribulação e agora eles vão sofrer o mesmo sofrimento que o Cordeiro sofreu quando foi crucificado, para branquear as vestes deles. Porque enquanto a gente está aqui, né, a gente está vivendo sobre a graça, vamos dizer assim,
né? A gente até comete um ato de injustiça aqui, outro ali, mas como a gente está o tempo todo pedindo perdão e perdoando e outras coisas mais, o próprio Jesus, ele limpa as nossas vestes, vamos dizer assim, né? Mas essas pessoas, elas ficaram na grande tribulação, que elas ficaram praticando a injustiça o tempo inteiro, mesmo que foram batizados e ganharam as vestes, e agora elas próprias têm que lavar as próprias vestes. Como? Sofrendo o mesmo que o Cordeiro sofreu. Quer dizer, eles vão ter que branquear no sangue do Cordeiro. Por isso que eles ficaram na grande tribulação e agora eles vieram da grande tribulação. E olha, e o João também viu outra coisa: ele não tem coroas na cabeça, tá? Eles só têm a veste branca e vão servir diante do trono de Deus. Ó, eles já estão numa outra dimensão diferente daquelas almas que estão debaixo do altar. Essas, né, elas já tinham veste branca, que já eram igreja aqui, mas como não subiram como noiva, não vão mais ser noiva, né? Não vão ganhar mais coroa, mas agora vão servir a Deus pela eternidade. Só para a gente entender, isso é uma coisa muito, muito importante para a gente entender. E agora, por último, a gente vai entender quem realmente subiu com as vestes brancas e então ganhou a coroa, tá? A gente vai ver aqui em Apocalipse 4, do 2 ao 4, só para a gente entender. E logo foi arrebatado no Espírito, eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia-lhe semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Vocês viram aqui então o terceiro tipo de salvo que João viu. Eles já estavam lá diante do trono de Deus, tá? Eles não estavam debaixo do altar, eles estavam diante do trono de Deus, já tinham vestes brancas e tinham coroas na cabeça, diferente daquelas almas debaixo do altar e diferente daqueles que vieram da grande tribulação. Esse João viu com coroas na cabeça, e era um número específico: 24 anciãos. Essa palavra no original, em grego, é presbíteros, tá? A gente vai ficar ligado nisso aí. São 24 presbíteros, tá? Então, quer dizer, esse número é 12, quer dizer, são os 12 da tribo de Judá, aqueles que morreram com a promessa do Messias, né? E morreram santificados, e os outros que morreram através da pregação do Evangelho, tá? Então são 12 da tribo de Israel, e os outros 12 que se converteram através da pregação dos 12 apóstolos, porque lembra, os 12 apóstolos que fundaram a igreja de Cristo, né? E ela se espalhou pelo mundo gentílico, vamos dizer assim. Então, esses 24 anciãos, que significa presbíteros, tá? Só para a gente ter uma ideia do que seja isso, eles estão com coroa na cabeça, são só 24, tá? Então, esses são diferentes daquelas almas debaixo do altar, que não estão na sala do trono, e aquela multidão que ela já está diante de Deus ali, mas elas não estão ali separados ao redor do trono de Deus, tá? Então esses 24 anciãos representam a totalidade da igreja, que vai ser a esposa de Cristo por toda a eternidade, porque eles subiram santificados, a alma totalmente pura e perfeita. Eles subiram perfeitos com as vestes brancas e foram até o final e ganharam a coroa de justiça, tá? Essa coroa é coroa de justiça. Fica assim bem entendido, tá? A gente vai ver isso aqui em 2 Timóteo 4, 8, tá? O Paulo falando: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então a gente viu aqui que essa coroa que os 24 anciãos estão na cabeça, elas são coroa de justiça,
coroa de justiça, tá? Então, só para a gente lembrar, tá? Quando alguém perguntar para vocês o que significa santidade, o que é ser santo, o que é santificação, a gente não vai ficar repetindo, não sei, eu acho que não sei, é não pecar, eu acho que é isso, que é aquilo. Santidade é ato de justiça de Deus, tá? A coroa é de justiça, tá? O cetro que a gente vai ter, lembra o cetro que a igreja vai reger todas as nações por toda a eternidade, que é um cetro de ferro, tá? Ele também significa cetro de justiça, tá? Então, a gente entendeu agora o que significa santidade, para a gente não ter mais problema com isso, porque é raro alguém explicar isso com base na palavra de Deus. As pessoas ficam inventando coisas, dizendo o que é santo, o que é santidade, santidade no altar. O que é santidade no altar? Que eu já ouvi muito. O que é ser santo? Entendeu? Então as pessoas acham que ser santo é não cometer pecado. Tá? Não é isso. A santidade são os atos de justiça. E atos de justiça de Deus. E a justiça de Deus está baseada em 3 pilares: misericórdia, perdão e amor ágape, tá? Espero que vocês tenham entendido esse estudo, tá? E até o próximo estudo, se Deus quiser.